Olá, seja bem-vindo a mais um podcast do Oncogeriatria Brasil Convida. Eu sou Poliana Souza, cofundadora da Oncogeriatria Brasil Ensino e vou te acompanhar nesse episódio. A Oncogeriatria Brasil é uma empresa de ensino focada na educação para o envelhecimento e se dedica na disseminação de informações sobre as particularidades do câncer no envelhecimento. Acreditamos no poder da educação para proporcionar melhores desfechos no tratamento oncológico dessa população. E para se manter atualizado no que se refere à oncogeriatria, não se esqueça de se inscrever no nosso site e em todas as nossas mídias digitais. No episódio de hoje, nós falaremos sobre avaliação de expectativa de vida e a sua importância nas tomadas de decisões em saúde. A nossa convidada de hoje é a médica geriatra Maria Laura Perini. A Maria Laura é responsável pelo serviço de oncogeriatria do Hospital Santa Catarina, em São Paulo. Olá, Maria Laura, seja muito bem-vinda. Muito obrigada por aceitar o nosso convite. Oi, Poli, boa tarde. Agradeço o convite de estar com vocês e já parabenizo pelo trabalho incrível que vocês vêm fazendo, que é muito admirável para a nossa população idosa e oncológica. Vai ser um grande prazer a gente poder ter essa conversa aqui hoje. Bom, então, para começar a nossa conversa, eu queria só deixar alguns dados para a gente entender a importância do que a gente vai falar hoje, né? A expectativa de vida, ela vem aumentando de uma maneira bem importante, considerável no mundo todo. E aqui para a gente, no Brasil, não é diferente. Segundo dados do IBGE, a expectativa média de vida do brasileiro ao nascer, em torno de 1940, era de 45 anos e meio. E em 2019 já era de 66,6 anos. Para aqueles indivíduos que chegavam aos 60 anos em 1940, a gente podia esperar, em média, uma expectativa de vida remanescente de cerca de 13 anos. Em 2019, isso subiu para 22 anos. Se lá atrás o fator idade podia parecer ser um bom fator para que a gente pudesse usar isoladamente para definir algumas tomadas de decisões de saúde, hoje em dia, com essa possibilidade da gente estar vivendo cada vez mais em condições cada vez melhores e com processos de envelhecimentos diversos, a gente entende cada vez mais que a gente precisa entender que a idade isoladamente não é o fator mais importante nessa tomada de decisão, né? A gente precisa repensar esses nossos parâmetros de decisão. E é por isso que a gente trouxe esse entendimento da expectativa de vida para que a gente possa conversar aqui hoje. Então, explica para a gente, Maria Laura, o que vem a ser isso que a gente chama de expectativa de vida? Expectativa de vida é a média de idade que a nossa população ela vem a falecer, né? Então, a gente sabe que a nossa população ela está envelhecendo. Hoje, até o último censo, ele considera como um paciente, uma pessoa idosa, pessoas acima de 65 anos e não mais com 60 anos. Então, as pessoas estão morrendo mais tardiamente. Essas pessoas, elas têm mais comorbidades, então têm mais doenças crônicas, cardiovasculares, neoplasias, vêm morrendo menos por questões infecciosas, como vinha acontecendo antigamente. E é uma população que é muito heterogênea, né? Então, eu preciso entender quem é o meu paciente, não levar só em consideração a idade dele ao planejar um tratamento, mas como que é a funcionalidade desse paciente, a autonomia atual, as comorbidades que ele tem e se elas estão controladas ou não. Então, hoje em dia, a gente foca muito na questão da geriatria, de entender quem é o nosso paciente e não considerar a idade isoladamente dele para fazer aí a tomada de decisão terapêutica. O que pode influenciar a expectativa de vida de uma pessoa, né? Por que antes as pessoas viviam tão menos e hoje a gente observa que vivem cada vez mais? O que pode influenciar e o que a gente pode entender que é o nosso papel para a gente melhorar a nossa expectativa de vida? Eu acho muito legal assim, pensar que a gente pode trabalhar muito com as pessoas em relação à questão de promoção e prevenção de saúde. Então, tentar focar bastante em questões relacionadas com alimentação, né? Se essa pessoa está tendo uma dieta adequada, frutas, verduras, legumes, ingesta hídrica, com pouca proteína ali, em relação à questão de carne vermelha, que a gente sabe que tem uma incidência maior relacionada a alguns tipos de câncer, usando menos produtos
processados que também estão relacionados com uma maior incidência de câncer de doença cardiovascular. Então, a gente tentar instruir essas pessoas mesmo a promover a saúde, a fazer atividade física, ter uma alimentação adequada, a participar dos programas de rastreios e aqui cardiovascular, neoplásico, evitar hábitos, né, de vícios aí, de tabagismo, etilismo. A vacina, que é tão importante, que a gente foca muito em relação à questão da vacinação, que ela acaba sendo prevenção também para alguns tipos de doenças. E muitos idosos têm muito medo, né, das vacinas. Do efeito colateral, né? Muitas vezes tem medo em relação ao efeito colateral, tem algumas vacinas mais recentes que não sabe como é que vai ser abordado. Mas eu acho que a gente tem que tentar focar mais os nossos pacientes que vêm envelhecendo em relação à questão de promoção de saúde, a promover a saúde, e não focar tanto na questão da doença, né? No processo de doença. Porque quando a gente vai promover saúde, a gente vai também reduzir as doenças que vão estar associadas, com certeza. A redução de sobrevida, né, dessas pessoas. E lembrando aqui das vacinas, que elas, em grande parte, são responsáveis por esse aumento da expectativa de vida no mundo todo, né? As pessoas deixam de morrer tanto por doenças infecto-contagiosas, a gente diminui muito, que coisa importante, e que muitas vezes as pessoas têm medo, né? Que tipo de decisão médica pode ser influenciada por essa expectativa de vida? É importante a gente ter uma discussão com o nosso paciente a respeito de quem é ele, qual é a sua funcionalidade atual, como que é o seu estado cognitivo, se esse paciente entende como que é a saúde dele, se ele tiver com algum tipo de doença, qual é o entendimento dele da doença. Porque muitas vezes também o paciente ele não quer participar do seu processo de doença, ele delega isso para os filhos. Então, meu filho, minha esposa vai tomar a frente em relação à questão da minha doença e não quer saber, então a gente tem que respeitar. Mas através da avaliação geriátrica que a gente faz, a gente consegue entender melhor qual é essa reserva que esse paciente tem funcional, como que é essa questão cognitiva, como é que eu posso ajudar ele. E o que é muito legal dentro da geriatria é que a gente acaba sendo grandes triagistas, né? Muitas vezes o diagnóstico primário quem faz é a gente. Então, um paciente que nunca teve anemia e do nada ele apresenta uma anemia, eu preciso saber o que está acontecendo, o que está levando a essa anemia, né? Então, é alguma doença ali coloretal, é alguma doença hematológica, né? Se esse paciente vem perdendo peso, por que ele está perdendo peso? Porque muitas vezes não é um câncer, mas é uma alteração de humor, é um estado depressivo, é uma demência que está se instalando e que as famílias muitas vezes não reconhecem, demora a fazer o reconhecimento disso. Eu acho que a gente tem que tentar entender melhor quem é a nossa população idosa e sempre estar compartilhando a decisão do cuidado junto com ele, junto com a família, trabalhar bastante essa questão de promoção e de rastreio, tanto de doença cardiovascular quanto de doença neoplásica, que são as grandes maiorias responsáveis pela mortalidade hoje em dia. E a gente discute muito idade, né, para fazer esses rastreios, né? Antigamente os protocolos falavam muito de idade, né? Hoje a gente já tem um outro pensamento, a gente tem um pensamento que leva em conta essa estimativa de expectativa de vida, né? O que grande parte dos protocolos trazem em relação a isso para rastreios de um modo geral? Né? Assim, a partir de que redução de expectativa de vida a gente já deveria discutir melhor com o nosso paciente, ao invés de simplesmente solicitar o exame, que é o mais fácil, né? Sim, então assim, tem vários tipos de câncer que a gente indica começar o rastreio com diferentes idades, né? Então, o câncer coloretal começaria a princípio aos 45 anos, desde que essa pessoa não tenha um alto risco na família, né? Um histórico. E aí eu vou manter desde que ele tenha uma expectativa de vida acima de 10 anos. O câncer de mama, que eu vou começar o rastreio ali em torno dos 45, 50 anos, também a sociedade recomenda. Eu vou continuar esse rastreio desde que o meu paciente tenha uma expectativa acima de 10 anos. Então, aqui a gente vai falar dos grandes cânceres, né? Do câncer coloretal, do câncer de mama, do câncer de próstata, que tem o que tem mais controvérsias aí na literatura, né, Polly? Que as pessoas indicam ou não indicam, até onde vai estar benefício eu pedir um PSA ou não, porque a gente sabe que esse PSA ele pode ter influência de outras coisas, fatores, trauma, né? Prostatite. O câncer de pulmão, que a gente diminui muito ali, se a gente fizer o rastreio certo, o prognóstico melhora bastante quando pega esse câncer no estadio inicial.
Então, eu acho que a gente tentar avaliar quanto que esse paciente tem de expectativa de vida para manter esses rastreios sempre, esse acompanhamento com o médico geriatra e depois também com os outros colegas. Que é importantíssimo, né? A gente não interrompe só por conta da idade, né? A gente leva em consideração a expectativa de vida, é individualizado, né? A gente precisa ter isso em mente. A gente sabe que a gente tem várias tabelas e tábuas de estimativa de vida para as populações, né? Cada país, cada população, mesmo dentro de um mesmo país, às vezes de um estado para o outro, isso pode mudar. Mas isso acaba sendo muito genérico, né? Assim, acaba sendo uma média, uma mediana de uma população, mas não fala sobre aquele paciente que está ali na minha frente, né? Se eu quiser calcular, fazer uma estimativa, na verdade, que a gente sabe que não são cálculos exatos, né? São estimativas, mas eu quiser sensibilizar com dados do meu paciente, eu tenho ferramentas para isso? Temos. O que a gente acaba utilizando mais na nossa rotina para ter essa ideia, né? Eu tô falando aqui até agora de expectativa de vida, mas como é que eu faço esse cálculo? Como é que eu tenho essa noção? A gente tem o ePrognosis, que acaba sendo uma das ferramentas mais utilizadas, que está disponível para todas as pessoas que quiserem acessar ali na internet. Acho que isso é bem legal da gente deixar claro, né? Que qualquer pessoa pode ter acesso a isso. E eu vou preenchendo com os dados do meu paciente, então, as ferramentas. E ele é um índice, então, que vai me dar ali um risco de mortalidade desse paciente morrer em 5, em 10 anos. Qual que seria a expectativa dele livre de doença oncológica, né? E isso é muito importante para a nossa tomada de decisão, porque eu preciso entender se aquele câncer, por exemplo, desse paciente, ele tem um prognóstico tão agressivo que o tratamento para ele vai ser pior, vai tirar a qualidade de vida dele, né? Do que eu tentar controlar as outras comorbidades. Então, o ePrognosis, que é uma ferramenta de Liris, o Emoto, né? A gente preenche com os dados do nosso paciente e ele vai dar essa expectativa, então, de vida que a gente está falando até agora. Eu acho interessante pontuar dessas ferramentas, né, que a gente usa muito as calculadoras para expectativa de vida, mas o ePrognosis, ele tem diversas calculadoras, inclusive relacionadas a rastreamento, né? Se a gente tem dúvida ou não se a gente deve seguir o rastreamento em um determinado paciente, de repente a gente joga os dados lá e a ferramenta dá uma ideia para a gente do quanto aquilo pode ser benéfico ou não para aquele paciente. Então, é muito legal a gente xeretar no ePrognosis e olhar as possibilidades de ferramentas possíveis. A gente se utiliza muito das ferramentas para avaliação de mortalidade, né, e expectativa de vida. Isso acho que é bem interessante. Que tipo de dados essas ferramentas levam em consideração, né, para calcular, para dar uma estimativa dessa mortalidade dos pacientes? Tá. Antes só de falar em relação aos dados que ele leva em consideração, queria só frisar que essas ferramentas, elas acabam aumentando, assim, aquilo que a gente está avaliando do paciente, né? Mas que nenhuma calculadora sozinha, ela ajuda a gente a tomar decisão nenhuma. Então, é muito importante a gente fazer a avaliação global do nosso paciente, né? A avaliação geriátrica ampla que a gente utiliza tanto que é a nossa AGA. Mas aí, quando eu volto, então, falando do ePrognosis, o que ele leva em consideração? Ele vê a idade do meu paciente, ele vê o sexo dele, as comorbidades que ele tem. Então, se ele tem dificuldade de andar um quarteirão ou não, se precisa de dispositivo ou não, se é um paciente que já fumou, se ele nunca fumou. Qual que é a funcionalidade desse paciente, né? Então, se esse paciente hoje ele não consegue fazer mais coisas que ele fazia antigamente. Como que é a saúde desse paciente? Porque a gente sabe que esse também é um dos maiores índices aí de prognóstico de saúde, né? Que é como esse paciente, ele define a saúde dele. Ele acha que é uma saúde que está adequada, que não está, né? Em relação às pessoas da mesma idade dele, como é que ele considera que seja. Então, a gente vai calculando ali, vai colocando até a hemoglobina, a creatinina do paciente, tudo, e ele dá, então, uma estimativa dessa expectativa de vida. Ótimo. Então, a gente tem que levar em consideração... Você falou uma coisa importantíssima, que eu acho que a gente tem que ter em mente. Essa ferramenta, ela também não é isoladamente a solução dos nossos problemas, né? Esse paciente, a gente utiliza essa ferramenta depois de uma avaliação geriátrica adequada desse paciente, onde a gente
tem outros dados dele que nos ajudam nessas tomadas de decisões. Então, acho que isso é muito importante a gente colocar, né? Quando a gente está falando em decisões que envolvem o tratamento oncológico, a recomendação de CIOG, ASCO, NCCN, enfim, de entidades que ditam, né, sobre o tratamento oncológico, elas orientam que a gente exclua a doença oncológica desse cálculo. E isso muitas vezes gera dúvidas nos colegas, né? Por que a gente faz essa exclusão? O que a gente quer avaliar quando a gente não considera o peso da doença oncológica na expectativa de vida desse paciente ou no seu risco de mortalidade quando eu quero tomar decisões sobre o tratamento oncológico? Tá. Aqui eu acho que é outra coisa que é importante a gente frisar, que ele não vai levar em consideração aquele câncer atual. Porém, se o paciente já teve outros tipos de câncer, aí a gente vai considerar, né? E aí, o porquê que a gente tem que ter essa visão também? Porque eu tenho que entender se o meu paciente, se ele vai morrer com o câncer ou se ele vai morrer do câncer. Quando a gente fala do câncer de próstata, por exemplo, geralmente é um câncer mais indolente. Por isso que também a gente fala do rastreio do câncer de próstata é tão controverso. Muitas vezes o paciente ele vai morrer com o câncer, mas não vai ser do câncer. Diferente quando eu falo de um câncer de pulmão, que ele tem mais agressivo, geralmente, né? O prognóstico pior. Então, acho que a gente tem que ter essa noção de que câncer que eu estou falando e quem é o meu paciente para a tomada de decisão sempre. Qual é o peso das outras condições, né? Comorbidade, funcionalidade, de repente nível de fragilidade, né? É um paciente que interna muito por outras razões que não a doença oncológica, descompensação de outras doenças. Acho que isso é uma coisa importante. As pessoas têm muita dúvida, né? Muita gente escreve para a gente da Oncogeriatria Brasil com essa dúvida do tipo, mas por que a gente não considera? Né? Então, acho que é uma coisa interessante da gente colocar para as pessoas, né? E outra coisa que é muito importante a gente frisar sempre, né, Polly, que é se o meu paciente ele é frágil, ele está frágil por conta da doença oncológica ou ele está frágil por conta das comorbidades que ele já tem. Porque isso também afeta o meu tratamento, como é que eu vou lidar com esse paciente. Se é um paciente que fragilizou pela doença oncológica, eu vou ser mais permissivo com o tratamento dele. Diferente se é um paciente que já tem uma reserva menor, que ele tem uma fragilidade pelas outras comorbidades. Que aqui são outros fatores que pesam na nossa tomada de decisão, né? Que interferem na expectativa de vida e pesam na nossa tomada de decisão. Importantíssimo mesmo, fala disso. Que outros parâmetros a gente pode utilizar na estimativa dessa expectativa de vida? Né? De repente, hoje em dia é muito mais difícil, mas estou sem acesso a essas ferramentas. Né? Que outras condições estão associadas a uma menor expectativa de vida desses pacientes? A gente precisa fazer sempre a avaliação nutricional desse paciente, né? E isso a gente pode pedir simplesmente uma albumina para ter uma noção de quanto que é esse risco nutricional desse paciente. Se esse paciente ele já está suplementando ali proteína adequadamente, como é que está a dosagem de vitamina D dele ou não, que aí a gente vai entrar na questão da sarcopenia, porque quando a gente fala numa doença oncológica, a gente está falando numa doença que ela consome mais o paciente. A própria doença é o tratamento dele. Então, eu saber como que é o estado nutricional desse paciente antes de iniciar o tratamento é muito importante. Eu saber como que é a fragilidade desse paciente. E aqui, o que eu costumo falar bastante para o pessoal lá no hospital. Vocês não têm dúvidas quando um paciente é frágil e que ele não vai aguentar o tratamento. Aquele paciente tem uma síndrome do imobilismo, tem uma demência avançada e tudo mais. Ao mesmo tempo, se pega um paciente que é fit, está ali, correndo maratona e tudo mais, eles vão olhar, né? O oncologista, o cirurgião vai olhar para o paciente e vai falar, esse paciente vai aguentar o tratamento. Agora, o principal desafio e aonde a gente consegue auxiliar mais os outros colegas naquele paciente pré-frágil, que é no vulnerável, que é onde a gente consegue identificar fatores de risco para esse paciente, gerar intervenções e muitas vezes ele vai conseguir tolerar um tratamento daquele paciente que não era frágil até então, né? Um paciente que é fit. Então, tem outros fatores que nos ajudam a tomar decisão, né? Comorbidade, funcionalidade, fragilidade, que acho que isso também tem que ficar em mente.
a estimativa da expectativa de vida, a estimativa de mortalidade é importantíssimo, nos ajuda, mas assim como a idade isoladamente não é o fator isolado, né, que a gente vai considerar nas nossas decisões. E a gente pode conversar com o nosso paciente sobre essa questão da expectativa de vida, do risco de mortalidade, para ajudar na tomada de decisão. Muita gente tem medo, né, de dar essa abordagem. Óbvio que ninguém fala, o senhor tem 6 meses de vida, não é isso, né? Mas a gente poder abordar com ele que o perfil de saúde dele naquele momento coloca ele em um determinado risco de mortalidade, de redução de expectativa de vida, para que a gente possa colocar riscos e benefícios do tratamento e fazê-lo participar dessa tomada de decisão? Eu acho que o ideal é a gente sempre tentar compartilhar a decisão de tratamento com o nosso paciente, né? Tentar falar que, olha, a gente está tendo essas estimativas aqui de expectativa de vida, de quimiotoxicidade, mas que a gente pode gerar intervenções e a gente tem que tentar melhorar o tratamento e adequar ele para você. Temos ainda alguns desafios, eu não sei qual que é a sua visão em relação a isso, que são quando as famílias querem proteger o paciente acerca do diagnóstico, né? Que é aquela que vou quebrar ou não vou quebrar o círculo do silêncio. Então, isso ainda é bem difícil. Muitas vezes eles chegam no consultório, a filha avisa antes a secretária, olha, não quero que fale para o meu pai que ele tem câncer. E aí, eu acho que a gente tentar novamente ver como é que é a cognição desse paciente. Esse paciente tem uma boa cognição? Esse paciente, ele quer saber, ele quer participar do seu tratamento, né? A gente compartilha com ele ou não. Não tem uma receita de bolo. Eu acho que é sempre uma decisão que a gente vai ter que avaliar a questão social desse paciente, o quanto ele entende da doença, o quanto ele tem de apoio familiar, porque é muito importante também, né? Para ajudar a gente nessa tomada e conduzir esse caso. Eu tenho um perfil autonomista, né? Eu gosto que o paciente participe, mas é um desafio mesmo para a cultura, para a nossa cultura, e isso é uma coisa que a gente também tem trabalhado bastante na Oncogeriatria Brasil, que é tentar trazer essa consciência da importância da autonomia do idoso, sempre que ele for cognitivamente preservado, né? E da gente tentar levar isso para as famílias. Eu gostaria de poder tomar minhas decisões, é óbvio, as pessoas não são iguais, vão ter aquelas pessoas que não querem participar, né? Mas para isso a gente precisa saber se ela quer participar ou não. Então, pelo menos esta parte da conversa, né? O quanto o senhor quer participar das decisões, ela precisa existir. Mas é isso, é o desafio da nossa cultura, né? Que a gente tem aí o nosso papel de mudança. A gente podia ficar aqui horas discutindo essas questões, mas infelizmente, né, a gente precisa ir seguir para o nosso encerramento. Mas eu queria perguntar se você tem alguma mensagem final para deixar e que você contasse para o nosso público onde as pessoas podem te encontrar. Eu agradeço novamente o convite de estar com vocês hoje. Quem me conhece sabe o quanto eu sou entusiasta com a geriatria e com a oncogeriatria. Nossa população está envelhecendo. O câncer é uma doença da população idosa. A gente tem que voltar o nosso olhar, que a nossa população ela é muito heterogênea. Eu preciso entender quem é o meu paciente, onde que eu posso ajudar ele para ele ter um melhor tratamento, com menos toxicidade e muitas vezes com qualidade de vida, né? E esse trabalho que vocês estão fazendo está sendo realmente incrível. Acho que a oncogeriatria teve um boom de uns anos para cá e as pessoas estão voltando mais o olhar para o quanto isso tem que... Muda o prognóstico, né? O quanto isso melhora, né, o cuidado do paciente idoso. Então, eu agradeço. Como já fui apresentada aqui, eu sou responsável pelo serviço de oncogeriatria do Hospital Santa Catarina. Tenho o Instagram, Papo da Geriatra. Sempre estou compartilhando com vocês lá um pouquinho do dia a dia. E é isso. Muito obrigada pela sua participação. Nesse episódio, então, do podcast da Oncogeriatria Brasil, nós falamos sobre avaliação de expectativa de vida e a sua importância nas tomadas de decisão em saúde. Mais uma vez, eu queria agradecer a participação da geriatra Maria Laura Perini. Lembre-se de se inscrever no nosso site e nos acompanhar nas redes sociais para ficar atualizado no que se refere à oncogeriatria. Agradecemos a sua audiência e até o nosso próximo episódio.